E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bem, então vamos continuar. Hoje a gente está entrando na aula 11, né? Primeira aula aí do mês de outubro, no qual nós vamos começar a iniciar o estudo da refração da luz, certo? A gente estudou até agora a reflexão, não quer dizer que ela não vai estar presente, tá? Mas agora a gente vai focar no estudo da refração. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é o fenômeno da refração da luz, o que acontece quando a luz refrata. Eu falei um pouco disso lá no início do nosso curso da ótica, né? Que tem algumas possibilidades de fenômenos que podem acontecer com a luz quando ela atinge uma superfície que separa dois meios, certo? Então, quando a luz está vindo, por exemplo, se propagando pelo ar e ela bate na superfície do vidro, por exemplo, que é uma coisa muito comum do nosso cotidiano aí, tá? Tem algumas coisas que pode acontecer com a luz. Primeiro, ela pode ser refletida, tá? Então, o que acontece? A luz bate e ela continua a se propagar pelo meio de origem, né? Ela está vindo do ar, ela bate na superfície e continua a se propagar pelo ar. Sempre acontece um pouco de reflexão, né? A luz ela pode ser absorvida por aquela matéria, sempre acontece um pouquinho também dessa absorção. Esse é um tipo de fenômeno já que a ótica geométrica não se preocupa em explicar, então a gente vai desprezar, tranquilo também desprezar, não vai mudar nada o nosso estudo, tá? Ou a luz pode refratar. O que é refratar? A luz bate na superfície que separa o ar e o vidro e ela muda o meio de propagação, ela passa a se propagar pelo vidro. Tá? Então, basicamente, o fenômeno da refração é a mudança do meio de propagação da luz. Tá? E aí, tem alguns outros efeitos que vêm junto com esse fenômeno da refração. Né? O primeiro deles que eu estou demonstrando com essa imagem que está aí, como vocês podem ver, aqui eu tenho o ponto de incidência, certo? Onde a luz está incidindo na superfície que separa o ar e o vidro. O vidro ou o acrílico, eu não sei de que material é feito esse prisma dessa foto, mas enfim, é um material sólido, é outro material, não é o ar. Então o que você pode ver? Né? A primeira coisa que você percebe, na verdade, a trajetória da luz, se não tivesse esse prisma aí, seria essa daqui que eu estou desenhando agora em pontilhado, tá vendo? Só que olha só o que aconteceu com a trajetória da luz. Ela mudou. Então esse é o efeito mais perceptível, digamos assim, da refração. Tá? Quando a luz muda o meio de propagação, ela vai mudar a trajetória com que ela se propaga também. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre isso, mas se você quiser ter uma ideia melhor sobre do porquê que isso aconteceu ou como a gente explica isso, eu vou deixar linkado o vídeo do Ciência Todo Dia sobre a refração da luz, que é muito bom. Beleza? Aí vocês dão uma olhada lá, tá? Muito bem. Então, por que isso acontece? Por que essa mudança na trajetória, né, no ponto de incidência acontece? Isso acontece por causa de uma propriedade ondulatória da luz, tá? Que é o fato da velocidade depender exclusivamente do meio de propagação. Então, a velocidade com que uma onda se propaga depende do meio no qual ela está se propagando. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a velocidade da luz no ar é uma, a velocidade da luz no vidro é outra, a velocidade de propagação da luz na água tem outro valor, tá? Inclusive, galera que vai fazer física aí, eu chuto que são aí uns 97,3% dos alunos que estão assistindo essa aula provavelmente vão fazer graduação de física. Lá no terceiro ano vocês vão ter uma disciplina chamada Laboratório de Estrutura da Matéria, no qual você vai medir a velocidade da luz em diversos meios. É bem legal. Mas enfim, cada meio em que a luz se propaga, para cada meio ela vai apresentar uma velocidade diferente, beleza? E aí existe uma propriedade associada ao meio, né, que relaciona a capacidade que ele tem, digamos assim, de alterar a velocidade da luz. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da velocidade da luz em meios materiais, mas a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética
e, portanto, não precisa de um meio material para se propagar, não é mesmo? Então, quando a luz está se propagando no vácuo, ela se propaga na boa. E no vácuo, por não haver matéria nenhuma, a velocidade da luz é máxima, certo? Em qualquer outro meio que não seja o vácuo, a velocidade da luz será menor. Então, a velocidade da luz no vácuo, que é a máxima, nós tomamos ela como referência, beleza? Tá? A gente vai tomar ela como referência. E depois dos outros meios a gente vai escrever em função da do vácuo. Vocês já vão entender o porquê. Aqui eu estou só mostrando, só lembrando que o fato de ter essa imagem que eu coloquei agora do copo aí, do lápis no copo, ela é bem clássica, né? Para ilustrar o efeito da refração da luz. Eu coloco ela aí para a gente lembrar que essa mudança na trajetória da luz não vai mudar só o caminho que a luz percorre, acaba gerando também imagens, né? Então, se você perceber, primeiro, a orientação do lápis que está imerso no ar e a orientação da parte do lápis que está imerso na água é diferente, a gente que está olhando percebe de forma diferente. E tem outra coisa também, perceba que a espessura, né? A espessura do lápis aqui fora da água e a espessura dentro da água muda. Então, você pode... Lembra que a gente estava estudando características de imagem? Se a imagem fica maior, fica menor? Pois é, então. Aí você pode até estar pensando, mas é por causa do formato do copo, né, professor? O copo ele tem uma superfície ali aproximadamente cilíndrica, né? Então está gerando como se fosse a mesma coisa que um espelho côncavo convexo, é mais ou menos isso. Só que o que está gerando, o fenômeno que está gerando a imagem é a refração e não a reflexão, entendeu? Por isso que eu já estou chamando a atenção para isso. Na próxima aula, depois a gente vai falar um pouco mais sobre imagens geradas por refração, ok? Um efeito também muito comum que eu sempre chamo atenção nos nossos cursos presenciais é quando a gente olha uma piscina de fora. Não sei se vocês já perceberam isso. Você olha a piscina de fora dela, olha para o fundo dela, ela sempre parece estar mais rasa do que ela é. Tá? Eu coloquei essa foto aí para a gente relembrar. Quando a piscina tem esses tipos de escada, fica mais evidente ainda. A escada fica até meio estranha. Você olha e fala, nossa, mas para que tem essa escada aí se é tão raso? Não é mesmo? É porque é a impressão, essa é a impressão que a gente tem porque a imagem do fundo da piscina ou de tudo que está embaixo da água está sendo gerada por causa da refração, por causa da mudança na trajetória da luz. Tá? Um exemplo que é muito comum de se lembrar nesse momento também, tá? Os tipos de pesca mais rudimentares, por exemplo, a forma como os índios pescam usando em lagos e riachos que são mais rasos, tá? Então, o cara tá olhando o peixe, ele tá embaixo da água ali, o índio, com a sua experiência de vida, né? Ele não precisa estudar física para saber isso, ele tá ligado que o peixe, a hora que ele tá olhando, como ele tá olhando de fora da água, o peixe aparenta estar numa posição mais rasa do que na verdade ele está. Então, na hora de mirar a lança dele e dar o golpe e pegar, né, ele tem que levar em conta essa característica da natureza. Beleza? Esse é um outro exemplo. Inclusive, isso já foi até tema de questão do Enem, né? Eu lembro que na época eu dei esse exemplo, vários alunos me procuraram falando, nossa, exatamente o que você falou acabou caindo lá. Enfim, é que é muito comum, é um exemplo muito fatídico, né, da refração da luz na nossa vida. Beleza? Então, qual é a característica do meio que eu estava falando para vocês que está relacionada com a velocidade da luz? É o índice de refração, tá? Então, eu coloquei aquela descrição ali, ó, descreve o quão refringente é o meio. É meio besta dessa forma que tá, porque não explica nada, mas eu vou explicar para vocês. Refringente, alguma coisa ser refringente, está associada com o poder de refringência, o poder que aquele meio tem de diminuir a velocidade da luz, de atrasar o movimento da luz. Tudo isso que eu estou falando entre aspas, certo? Por quê? A luz se propaga com velocidade máxima no vácuo. Em qualquer outro meio, a velocidade vai ser menor. Mas quanto menor? Né? O quão menor vai ser a velocidade da luz? O quão maior for o seu índice de refração. Quanto mais refringente é um meio, menor
é a velocidade da luz naquele meio. E essa definição é uma definição de razão de proporcionalidade puramente escrita dessa forma mesmo, ó, tá? Então, por exemplo, eu tenho que a luz no vácuo, né, ela se propaga com velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, isso no sistema internacional, né? Em quilômetros por segundo dá 300 mil, que já é uma unidade de medida que a gente tem um pouco mais de contexto, né? Porque o quilômetro a gente usa mais para medir distância, então você pode tentar imaginar o quão rápido é isso. 300 mil quilômetros por segundo, tá? E em qualquer outro meio, como que vai ser essa velocidade? Vai ser um pouco menor. Quanto maior for o índice de refração. Então, se eu tiver o índice de refração do meio em questão, eu pego a velocidade da luz, divido por esse índice de refração. Lembra que eu falei que quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade do meio. Então, dessa forma, eu consigo definir o índice de refração de um meio, índice de refração absoluto, esse que a gente chama, porque está em relação à velocidade do vácuo, né, da luz no vácuo. O índice de refração de um determinado meio é a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele determinado meio. Beleza? É assim que a gente mede índice de refração, tá? Então, tem algumas perguntas que a gente pode fazer agora. Eu, na verdade, sintetizei em 2 exemplos aqui que eu já vou até começar a resolução. Primeiro exemplo, tá? Que a gente vai resolver aqui é: qual é o índice de refração absoluto do vácuo? Qual é o índice de refração absoluto do vácuo? O índice de refração do vácuo, mas não é o vácuo que é a referência? Pois é. Bom, dá uma olhada. Se a gente definir o índice de refração como a razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade do meio, e nesse caso, a velocidade da luz no meio é a própria velocidade da luz no vácuo, certo? Porque o meio que eu estou analisando é o próprio vácuo. O que vai acontecer? Olha só para o índice de refração do vácuo, o que acontece. Deixa eu só escrever aqui assim, ó. Vácuo. Vai ficar velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, que é a velocidade da luz no vácuo, que vai dar quanto? O índice de refração do vácuo dá 1. Esse é o valor do índice de refração do vácuo. 1. Esse é o valor mínimo para o índice de refração. É o menor índice de refração que você pode ter, é o do vácuo, que vale 1. Todos os outros serão maior do que 1. Entendeu? Por quê? Porque o que vai representar o índice de refração? O quão menor, ou quantas vezes menor é a velocidade da luz naquele meio. Se eu estou falando que é no vácuo, então equivale a uma velocidade do vácuo. Entendeu? Basicamente é isso. É uma vez a velocidade do vácuo, né? Tá? A interpretação para os outros meios vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim, ó. A velocidade de propagação da luz num determinado tipo de vidro é de 1,5 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Calcule o índice de refração desse vidro, né, interpretando o resultado obtido. Muito bem. Se interpretando o resultado obtido é só para a gente discutir aqui na nossa aula. Então, o que nós sabemos? Sabemos que a velocidade da luz nesse meio é 1,5 vezes 10 elevado à oitava. E queremos saber qual é o índice de refração. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é sempre 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, tá? Se esse dado não tiver fornecido em alguma questão aqui do nosso curso, você pode procurar aí e usar, tudo bem? Mas, enfim, é um dado da natureza que a gente sempre vai utilizar assim. Muito bem, então para achar o índice de refração, basta eu fazer a razão, né? Velocidade da luz no meio pela velocidade da luz no vácuo, e eu já acabei de errar, eu ia errar feio.
né? Na verdade, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Dá uma olhada. E aí a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 1,5 vezes 10 elevado à oitava, que é a velocidade da luz no meio, né? Então, 10 à oitava ali dividido por 10 à oitava dá pra gente cancelar. 3 dividido por meio, quer dizer que o índice de refração desse meio aí em questão, desse vidro que ele está falando aí, é 2. Tá? 2. Pode ver então que o índice de refração, como eu disse, o mínimo é 1 e ele nunca pode ser um valor menor do que 1, tá, gente? Beleza? Só se o cara estiver falando de alguma situação hipotética, num meio em que a velocidade da luz seria maior do que a do vácuo, mas isso daí, enfim, estaria implicando um monte de regras sendo quebrado, então difícil de aparecer. Agora, interpretando esse valor, o índice de refração do vidro é 2. Por quê? Porque a velocidade da luz nesse vidro é metade da velocidade da luz no vácuo. Entendeu? Tá? Aí, professor, mas isso já tinha visto, porque o valor ali é 1,5 vezes 10 oitavas e não 3. Pois é. Pois é. Se você quisesse, inclusive, achar o valor do índice de refração dessa forma e justificar dessa maneira, tá correto, viu? Tá certo. Tranquilo. Não tem erro nenhum. Beleza? Vamos continuar com a nossa aulinha aí. Não é esse aqui, peraí. É esse aqui. Tá bom? Vamos lá. Lei de Snell. Tá? A lei de Snell é a lei física que rege o funcionamento, digamos assim, que vai descrever o funcionamento da mudança da trajetória, tá, da luz. Então é muito importante essa lei de Snell, principalmente porque ela que possibilitou, por exemplo, a confecção de instrumentos ópticos depois que utilizam a refração como fenômeno tá, para o seu funcionamento. Por exemplo, óculos, digamos assim. Beleza? A gente vai até ver um pouco mais isso daí. Eu estou tomando mais água do que o comum, tá, gente? Porque está muito, muito quente. Vocês devem estar sentindo também aí o calor. Então acaba deixando um pouco mais seca mesmo. Vamos lá. Então a lei de Snell vai descrever a mudança na trajetória, tá? Então o que nós temos aí? Eu coloquei uma foto de um típico experimento que é feito para estudar, determinar a lei de Snell, beleza? Então o que nós temos aí? Nós temos uma fonte luminosa que está aqui dentro desse compartimento aqui e tem uma frestinha que está deixando a luz sair, certo? Note que eu tenho um feixe de luz que vai representar um raio de luz aqui incidente. E aí eu tenho isso que eu acabei de marcar em azul, a superfície de separação, tá? Entre dois meios, beleza? Que é o ar, né? E o acrílico, o vidro, enfim, esse prisma aí em formato de transferidor, digamos assim, de um semi-hemisfério aí, né? Semi-hemisfério é bom, um hemisfério, tá? Um hemisfério plano aí, digamos assim, é a superfície de separação, tá? E aí eu tenho o que nós chamamos de raio refratado depois. Eu vou até marcar eles aqui. Primeiro, essa superfície de separação entre os meios está dividindo dois meios que vão ter índices de refração diferentes. O primeiro meio, que é o meio do qual a luz provém, tá? Ele vai ter um índice de refração que eu vou chamar de N1, beleza? Que está marcado aí. O índice de refração do meio para o qual a luz passa, eu vou chamar de N2, tá bom? Beleza? Isso daí não é nenhuma regra não, viu, gente? É nome que eu tô dando aqui, pensando que a luz vai passar do meio 1 para o meio 2, tá bom? Mas o nome que dá para cada índice de refração aí pode ser qualquer. Muito bem, aí nós temos, dá uma olhada, o raio incidente e o raio refratado. Como que a gente mede a mudança na trajetória? Qual é a referência que a gente usa para a mudança na trajetória desse raio de luz? A nossa velha amiga reta normal. Lembra lá no espelho? Tá?
no espelho plano, nos espelhos côncavo e convexo, né? A reta normal é aquela reta que passa pelo ponto de incidência da luz, formando um ângulo de 90 graus com a superfície na qual a luz está incidindo. Beleza? A partir da reta normal, o que a gente pode fazer? Medir o que nós chamamos de ângulo de incidência, esse θ1 que apareceu aí, ó. Veja que o ângulo de incidência é medido entre o raio incidente e a reta normal. E o ângulo de refração, que é diferente, certo? Tem um valor diferente. O ângulo de refração é diferente do ângulo de incidência, tá? A diferença entre esses dois ângulos depende do que, basicamente? Da razão entre esses índices de refração, certo? Por quê? Lembra que eu falei para vocês, né? Quanto mais refringente é um meio, né, maior vai ser a diminuição causada na velocidade da luz, não é? Só que a mudança na trajetória da luz e a mudança na velocidade mesmo com que a luz está se propagando são coisas que estão caminhando juntas. Então, por exemplo, são interdependentes. Então, ao mesmo tempo que um meio mais refringente ele retarda mais a velocidade da luz, ele também vai desviar mais a luz, entendeu? Vai causar um desvio maior, tá? E aí, como que a gente escreve a lei de Snell? Eu só simplesmente vou colocar aqui, lembrando lá no vídeo do Ciência Todo Dia tem uma forma como vocês podem seguir para chegar na dedução dessa equação, tá? Qual é a relação dada pela lei de Snell? O produto do índice de refração pelo seno do ângulo formado entre o raio de luz e a normal é o mesmo, né? Ela se mantém para cada um dos meios. Essa é uma forma de ler. Tá? Outra forma de ler é o índice de refração do meio que a luz provém, tá, vezes o seno do ângulo de incidência é igual o índice de refração do meio para o qual a luz passa vezes o seno do ângulo de refração. Beleza? Tá? Tem algumas implicações que a gente pode utilizar que a gente pode estudar a partir dessa lei, que eu vou mostrar agora para vocês, que eu acho de uma forma bastante interessante por meio desse simuladorzinho aqui, tá? Esse simulador aqui, que também é do PHET, eu vou deixar um link para vocês acessarem ele, tipo igual eu fiz com aquele do GeoGebra e tudo mais. Eu fiz uma página no Sway e deixei para vocês usarem lá. Esse eu não vou fazer nenhum roteiro, tá, gente? Eu só vou deixar livre para vocês usarem, porque eu acho que a melhor maneira é vocês fuçarem com todas as opções que tem aqui. O que eu estou querendo mostrar aqui para você é o seguinte. Eu tenho uma fonte de luz monocromática aqui, certo? Um laser, beleza? Que eu posso mudar a orientação dele. E eu tenho, o legal é que eu tenho esse transferidor, e eu posicionando ele aqui, eu consigo até medir o ângulo de incidência. Por exemplo, eu vou colocar um ângulo de incidência igual a 30 aqui, ó. Tá vendo que aqui tem a reta normal? E aqui o raio de luz está incidindo com 30 graus. Né? Aqui, desse lado direito, eu consigo mudar o meio de propagação da luz em cada um dos elementos desse dióptro. Dióptro é esses dois meios que são divididos por um plano, beleza? Muito bem, então, primeiro, aqui em cima eu tenho ar e aqui embaixo eu tenho vidro. O vidro tem um índice de refração maior do que o do ar, dá uma olhada. Do ar, o índice de refração está marcando como 1, aí você já fala, ei, professor, pera aí. Mas você falou ali que o índice de refração 1, na verdade, é o do vácuo. O do ar é igual ao do vácuo? Pois é. O do ar é muito, muito, muito próximo do vácuo. Tá? Se eu não me engano, o do ar é 1,00001. Começa a mudar lá na quarta, quinta casa decimal. Ou seja, a gente pode tranquilamente considerar o índice de refração do ar como sendo igual ao do vácuo, ou seja, 1. Beleza? E ali o índice de refração do vidro, 1,5, que é maior. Então, o que eu estou querendo mostrar para você? Quando a luz passa para um meio mais refringente, igual esse caso que eu tenho o do ar passando para o vidro,
Dá uma olhada no ângulo de incidência e no ângulo de refração. Ó, quando eu coloco o ângulo de incidência igual a 30, dá uma olhada no ângulo de refração. Ele está dando quase 15 aqui. Tá vendo que é menor? Muito bem. Vou colocar o ângulo de incidência igual a 60 agora, ó. O ângulo de incidência igual a 60. Olha o ângulo de refração, 30 e pouquinho aqui. Isso quer dizer que, dá uma olhada, ó, se eu deixar o ângulo de incidência igual a 60, o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, não sei se dá para eu riscar aqui, não dá, mas não tem problema, depois eu mostro isso. O que eu estou querendo dizer é que a trajetória que a luz deveria seguir, se não houvesse mudança de meio na sua propagação, seria essa daqui, esse caminho do mouse aqui, ó, aqui para cá, ó, certo? Ela devia estar para cá. Pela presença do vidro, olha o que aconteceu. O raio, ele se aproximou da reta normal. A mudança na trajetória se deu de forma que ele se aproximou da reta normal. Isso é uma coisa que sempre acontece com o raio de luz quando ele passa para um meio mais refringente. Entendeu? Sempre que o raio de luz passa para um meio mais refringente, ele se aproxima da normal. Tá? Vou mostrar para você agora o contrário. Certo? Então agora eu vou colocar vidro aqui. Certo? Ah, acho que dá para fazer um negócio da hora. Quer ver? Se liga, ó. Tá? Ó. Se os dois fossem iguais, agora eu vou mudar para ar. Ó, veja o que acontece com o raio refratado. Se aproximou da normal, viu? Dá uma olhada de novo, ó. Se aproximou da normal. Entendeu? Agora eu vou mudar. Agora aqui em cima eu vou colocar vidro e aqui embaixo eu vou colocar ar. Dá uma olhada no que acontece com o raio de luz quando eu coloco um ângulo de incidência igual a 30. Dá uma olhada nisso. Ó, eu estou passando agora do vidro para o ar. Eu estou passando para um meio menos refringente. O índice de refração é menor do meio para o qual a luz passa. O ângulo de incidência é 30, o ângulo de refração é, olha só, 50 e pouco, tá? Bem maior do que 30. Ou seja, o raio de luz se afasta da normal. Dá uma olhada, se os dois meios fossem o ar, ó, essa seria a trajetória do raio de luz, não teria mudança nenhuma. Agora, como aqui é o vidro, ó, dá uma olhada o que acontece com o raio de luz passando por um meio menos refringente. Pum, se afastou da normal. Certo? Beleza? Eu deixo aqui para vocês, eu vou deixar tipo um resuminho, ó, que fica bem claro mostrando para vocês. Aqui eu tenho o raio de luz passando do meio 1 para o meio 2. Note que o meio 2, ó, dá uma olhada, ó, o índice de refração é maior do que o meio 1. Então está passando para um meio mais refringente. E o que está acontecendo? Tá? O raio refratado se aproxima da normal. Ó, em tracejado aqui eu tenho a trajetória que o raio deveria seguir se não tivesse mudança. Mas aí ele se aproxima da normal porque o índice de refração do meio para o qual ele passa é maior. Beleza? Muito bem. Em contrapartida, imagina o caso contrário, o raio de luz passando do meio 2 para o meio 1, né? Lembrando que aqui o meio 2 continua sendo um índice de refração maior do que o meio 1, então ele vai passar para um índice de refração menor, vai passar para um meio menos refringente. O que acontece com o raio de luz? Se afasta da normal, tá? Então, preste muita atenção nessa parte da aula, porque tem uma questão lá na tarefa que você vai resolver, ó, usando isso aqui, tá, filho? Então, presta atenção. Muito bem, muito bem. Vamos para mais um exemplo aqui de aula. Eu apertei Alt Q, é Alt Tab, né? E vamos lá. E eu estou usando essa câmera nova para eu tentar ficar um pouquinho mais bonitão aqui, para vocês aturarem melhor só que eu tô vendo que acho que o meu computadorzinho não aguenta muito essa câmera, né? Deve estar tudo meio lerdão. Mas enfim, se o áudio tiver bom para você ouvir, é o que importa, né, gente? Muito bem. Depois vocês me dão um feedback nisso daí, tá?
Eu agradeço. Vou tomar mais uma drink, peraí. Bora lá. Exemplo 3. A figura adiante mostra a trajetória de um raio de luz dirigindo-se do ar para o vidro, justamente com a reprodução de um transferidor, que lhe permitirá medir os ângulos de incidência e de refração. Muito bem. Letra A. De que lado está o vidro? À direita ou à esquerda da superfície de separação indicada na figura? Justifique. Então, assim, note que o meio de separação... Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma cor diferente aqui. Gente, nota que o meio de separação, a superfície de separação entre os meios, tá? Superfície de separação entre os meios, tá aí onde eu marquei de azul, tá vendo? Tá na vertical. Essa que é a pegada desse exercício. Na maioria das vezes o cara coloca o dióptro na horizontal, porque é assim como está nos livros, é assim como a gente aprende. Na minha apresentação eu coloquei todos assim, né? Beleza? Então só tomar cuidado com isso. Aí o cara quer que a gente determine onde está o vidro, do lado esquerdo ou do lado direito. Veja, para determinar isso, nós temos que lembrar e nos atentar para o sentido de propagação da luz, que ele deu aqui na primeira frase da questão. Ó, ele falou, a figura adiante mostra a trajetória de um raio de luz dirigindo-se do ar para o vidro. Do ar para o vidro. Se está indo do ar para o vidro, gente, vou marcar aqui, ó, se está indo do ar para o vidro, quer dizer que está indo para um meio mais refringente, certo? Está indo para um meio mais refringente, certo? O índice de refração está aumentando. E o que acontece com o raio de luz quando ela vai para um meio mais refringente? Se afasta ou se aproxima da normal? Momento Dora Aventureira, responde aí. Muito bem, o raio se aproxima da normal, tá? Naquele desenho, até um desenho que a Laura tá vendo, Daniel Tigre, tem isso também. Os caras param lá pra criança falar. Isso aí que funciona, né? A Laura sempre responde. Então, tá? O raio de luz se aproxima da normal. O raio de luz se aproxima da normal. Muito bem. Então vamos lá. Vamos no nosso desenho identificar onde que está o ponto de incidência. A superfície de separação, tá? Tá na vertical, tá nessa linha azul. Agora eu vou colocar o ponto de incidência em rosa. Tá aqui o ponto de incidência. Onde está a reta normal? Onde está a reta normal? Vou desenhar ela de verde, tá? Será que não tem como tacar uma reta... aqui eu vou ter que aprender ainda a tacar uma reta... tracejada. Vai na mão, vai na mão. Onde que está a reta normal? A reta normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície de separação. Então ela está aqui, ó. Se liga. Aê, tá aqui a reta normal. A partir da reta normal que a gente consegue identificar os ângulos de incidência e de refração. Eu vou marcar esses dois ângulos, ó. Esse é um ângulo e esse é o outro ângulo. Beleza? Certo? Agora dá uma olhada. Se o raio de luz passando do ar para o vidro se aproxima da normal, tem como ele passar da esquerda para a direita? O que está acontecendo da esquerda para a direita? O que está acontecendo com o raio de luz? O raio de luz está se afastando da normal, se ele passar da esquerda para a direita. Então, essa trajetória está errada. Ele só pode estar vindo da direita para a esquerda, passando do ar para o vidro. Então, isso quer dizer que aqui na direita nós temos o ar e na esquerda nós temos o vidro. E a trajetória do raio de luz tem esse sentido aqui, certo? Beleza? Tá? Como que você justifica então essa resposta? Eu teria que escrever um monte aqui nessa luzinha, eu não vou escrever não, nem vou digitar. É melhor digitar, porque né, esse professor preguiçoso é foda, né?
Professor preguiçoso é complicado, né, gente? Vamos lá. Eu vou digitar aqui e deixar bonitinho. Vamos deixar, vamos colocar o cursor aqui. Eu quero o cursor aqui, viu, filho? Se tiver como fazer isso, não tem como fazer isso, colocar o cursor aqui pra gente. Deixa eu ver onde que vai sair a digitada. Tá saindo lá embaixo, olha que belezura. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Momento. Ai, que saco. Vamos lá. Ó, como que você vai... no arquivo final, pra gente não perder tempo aqui na aula, no arquivo final eu vou deixar tudo bonitinho, tá, gente? Eu faço uma caixinha de texto e deixo tudo digitado para vocês. Mas como que a gente justifica aqui? Tá? Sabendo que a luz passa do ar para o vidro, tá? Temos certeza de que a luz passa para um meio mais refringente. Se a luz passa de um meio para um meio mais refringente, quer dizer que o ângulo de refração deve ser menor do que o ângulo de incidência. Tá? A única forma para que o ângulo de refração seja menor que o ângulo de incidência é o caso em que o vidro está na esquerda e o ar está na direita. Tá? Você pode até fazer um desenho. Tá? Essa questão é uma questão aberta, se eu não me engano é uma questão de vestibular. Tá? Uma questão de uma parte da fase que é aberta, você pode até fazer um desenho. Tá? Mostrando pro cara esse desenho do jeito que eu deixei aí. Beleza? Muito bem. Então, pra gente aqui vai ficar simplesmente o vidro está no lado esquerdo. Da hora. Muito bem. Item B. Determine com o auxílio da tabela a seguir o índice de refração do vidro em relação ao ar. Tá? E aí ele pediu para a gente considerar o índice de refração do ar igual a 1. Então vamos lá, vamos pegar os dados que a gente tem aqui. O índice de refração do ar é 1 e o ar está do lado direito aqui. Agora eu preciso determinar qual é o ângulo de incidência. Dá uma olhada, o ângulo de incidência vem dessa parte aqui que está marcando como 90 até esse pontinho aqui que eu marquei em amarelo. E aí, o que você pode ver? Bom, entre 0 e 90 graus, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subdivisões. Quer dizer que cada subdivisão desse transferidor está dando 10 graus de variação angular, certo? Então basta você contar, né? Eu vou contar aqui entre esses dois amarelos aqui, ó. Beleza? Quanto que tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que o ângulo de incidência é 50 graus. Então eu sei que θ1 é 50 graus. Lembrando que eu estou chamando de θ1, enfim, tem livro que coloca θi, de incidência, enfim, o nome pouco importa. A mesma coisa a gente vai fazer lá com o raio refratado. Ó. Vamos contar quantas casinhas tem. 1, 2, 3. Então esse ângulo aqui, o ângulo de refração, é um ângulo de 30 graus. Muito bem, então θ2 é igual a 30 graus. Legal. E onde que a tabela entra aí? Olha a tabela aqui, gente. A tabela está mostrando pra gente os valores do seno de cada um dos ângulos. Beleza? Tá? Aí por que ele colocou aquele ângulo de 40, aquele ângulo de 60 ali, professor? Isso daí é para pegar os trouxa, né, mano? Quer dizer, desculpa, gente. Eu não penso. Isso daí, sabe o que é? Porque a pessoa vê essa linha na vertical, ela já pode confundir com a normal. Aí na hora de pegar o ângulo de incidência e o ângulo de refração, mesmo que ela não saiba resolver a letra A, e ela tenha a formulinha da lei de Snell decorada, ela pode fazer uma tentativa para resolver a letra B. Só que aí ela vai pegar esse outro ângulo aqui, ó, como ângulo de refração, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai falar, vale 60. Né? Não preciso nem falar mais nada. Se tivesse, puta merda, vontade de estar lá na aula agora para fazer uma representação um pouco mais dramatúrgica disso que aconteceu, lembra com a régua? Ai, que saudade, gente. Vamos lá, peraí.
Vamos lá então. Aí o que a gente quer saber? Qual é o índice de refração do vidro? Que eu vou chamar de N2 aqui na nossa lei de Snell. Vamos lá aplicar a lei de Snell. Então, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. O N1 vai ser o índice de refração do ar, tá? E o seno do ângulo de incidência é o seno de 50 graus. O N2 é o índice de refração do vidro, que eu quero descobrir. E o seno do ângulo θ2, seno de 30 graus. Beleza? Muito bem. Índice de refração do ar, vale 1. Seno de 50, vamos pegar lá na tabelinha, dá uma olhada aqui, ó. 0,766, que é igual ao índice de refração do vidro, vezes o seno de 30, que é meio. Né? Beleza? Como que fica a continha isolando o índice de refração do vidro aí? Eu vou passar o meio dividindo no 0,766. E aí? Dividir por meio. Espera aí, lá. Vamos deixar mais bonitinho aqui. Nossa. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Certo? Então, ali, ó, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12, com mais 1, 13, vai 1. 7 vezes 2, 14, com 1, 15. Botou a vírgula aqui. 1,532. Esse é o índice de refração do vidro dessa questão. Não tem dilema nenhum, problema nenhum, já era, bem tranquilão, acabou, tá? Ai, professor, mas e se aparecer uns ângulos tipo 45, 60, que o seno é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e aí, professor, o que eu faço? Você faz a conta, aí. Não tem problema nenhum, né? Tá? Lembrando que vocês estão no segundo ano, né, gente? Seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 é um negócio que se você não sabe, corre, tem que ter, isso aí tem que saber, gente. Tem que saber, tá? Nossa, tá louco, mano. Puta cara, cuzão. Tô falando a real pra vocês mesmo, gente. Não tem jeito, você tem que saber, bicho. Tem que saber, tá? Beleza? Mas enfim, né, nesse contexto do ensino remoto, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque vai ter uma questão lá na tarefa que você tem que saber seno de 45, de 60, de 30, tá bom? Então, no contexto do ensino remoto, você pode muito bem pegar e procurar. Procura aí na internet, tem um monte de tabelinha, tem vídeo no YouTube com musiquinha para você aprender a decorar, enfim. Vocês já conhecem bastante disso daí também, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa aula. Eu tenho mais algumas coisinhas para falar, que é o fenômeno da reflexão total. Esse fenômeno é muito interessante. Se liga, o que acontece, né, quando a luz passa para um meio menos refringente? O ângulo de refração é sempre maior do que o ângulo de incidência, né? Isso causa a presença de um limite para a refração acontecer. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, gente, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que sempre tem uma parte, tá vendo que aqui está representado um raio de luz, uma parte da luz que está sendo refletida? É porque sempre tem uma parte da luz que é refletida, né? Não é toda a luz que é refratada. Numa situação comum, a maior parte da luz ela é refratada, tá? E uma parte só é refletida. Claro que eu estou falando em todas as situações em que a luz está atingindo um meio que é translúcido, tá? Ou transparente, se você quiser considerar nesse caso aqui. Estamos falando só de superfície regular, né? Mas veja que o ângulo de refração, ele é sempre maior. Então vai ter um momento que o ângulo de refração, o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração é praticamente o quê? Olha aqui, ó. Praticamente 90 graus. Nesse caso aqui, eu tenho o limite da refração. Por quê? Porque a maior parte da luz ainda está sendo refratada, certo?
A maior parte da luz ainda está sendo refratada. Só que se eu colocar um ângulo de incidência que seja um pouquinho maior do que esse, a luz nem refrata mais. Ela é completamente refletida pela superfície de separação do meio. Daí nós temos o fenômeno que nós chamamos de reflexão total. Certo? Primeira coisa desse evento, que a gente chama de reflexão total, tá? É que ela só acontece quando a luz passa para um meio menos refringente, tá? Não tem reflexão total quando a luz passa para um meio menos refringente. Por quê? Porque o ângulo de refração vai ser menor do que o de incidência. Então você pode aumentar o ângulo de incidência até 90 graus, que o ângulo de refração vai ser um pouco menor, tá? Então não tem como acontecer a reflexão total. Beleza? Tá? Nossa, professor, mas quer dizer que a luz não passa? Então, dependendo de onde tiver o objeto, por exemplo, se eu olhar ele embaixo d'água, eu não vou conseguir ver, porque a luz vai ser refletida. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui tem algumas aplicações tecnológicas muito interessantes que eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Eu vou mostrar uma só, na verdade, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, como que a gente descobre qual é esse limite para a refração, né? Qual é o limite, o ângulo limite, nós chamamos, tá? Então a gente aumenta o ângulo de incidência até o ângulo de refração ser praticamente 90. Eu tinha colocado bonitinho ali, cara. Por exemplo... Ó, aqui. Tá, aqui tá bom. Veja que o ângulo de refração é praticamente 90 graus. Quando o ângulo de refração é praticamente 90 graus, nós temos o ângulo de incidência igual ao ângulo limite. Ó, no limite, dá uma olhada. O θ1, que é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo limite. E o ângulo de refração é praticamente 90 graus. Vamos pegar essa situação agora e jogar na lei de Snell. Tá? N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. N1 vezes o seno do ângulo limite é igual a N2 vezes o seno de 90. Quanto que é seno de 90, galera? Seno de 90 vale 1. E aí? E aí que dá uma olhada, desse lado vai ficar, do lado esquerdo vai ficar N1 seno θL, que é igual a N2. Para isolar o seno do ângulo limite, basta eu passar o índice de refração N1 dividindo, tá? Como a luz sempre vai estar passando para um meio menos refringente, quando houver o limite para a refração, tá? Para você calcular o seno do ângulo limite, basta fazer a razão entre os índices de refração N2 por N1, tá? Se você tiver dificuldade na hora de chegar lá para fazer o cálculo, por exemplo, o cara pede para você calcular qual é o ângulo limite, ou qual é o seno do ângulo limite para a refração acontecer entre esses dois meios, tá? Para você não se perder, tenta lembrar que é sempre o índice de refração menor dividido pelo maior, tá? E por que isso? Porque esse valor tem que dar menor do que 1, né, gente? Tem que estar entre 0 e 1. É um valor de seno. A função seno está limitada no primeiro quadrante, para ângulos de primeiro quadrante, entre 0 e 1. Então, se você fizer esse cálculo e der maior do que 1, você já sabe que deu errado, porque não tem nenhum ângulo cujo seno é maior do que 1. Beleza? Tá? Como que a gente... Desse jeito eu acabei descrevendo para vocês o seno do ângulo, né? Eu não sei porque está aparecendo a barra aqui embaixo, que não era para estar aparecendo. Agora sim. Nossa, devia estar aí há um baita tempo, que saco. Mas enfim. Ali em azul, no quadrinho azul, eu coloquei para vocês a descrição do seno do ângulo limite. E como que a gente escreve o ângulo limite? Se o seno do ângulo é a razão de N2 por N1, então nós escrevemos que o ângulo é o arco cujo seno, a gente lê assim, ó, o arco cujo seno vale N2 dividido por N1. Beleza? Tá? Professor, tem como encontrar se eu achei o seno, por exemplo, eu calculei aqui, professor, deu 0,73256. Tem como eu calcular qual é o ângulo cujo seno é esse? Tem. Se você tiver uma calculadorinha científica, tem. Esse arco seno aí
a função na calculadora que ele está associado é o seno-1, tá? Então você vai apertar lá o Shift seno, vai aparecer seno-1. Vamos ver se dá para pegar nessa câmera aqui, se essa câmera é da hora mesmo. Olha lá, ó. Então, por exemplo, aquele valor, ó, 0,73256, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Trata-se de um ângulo de 47 graus aproximadamente. Entendeu? Beleza? Eu não vou exigir que vocês façam isso, porque no nosso curso aqui de física básica, aqui no ensino básico, eu não peço para vocês terem calculadora científica. Mas eu sei que muitos têm calculadora científica por causa do técnico, né? Galera da química eu sei que usa bastante, galera da DM, tá? Então aí, se vocês quiserem, vocês podem usar aí na hora que vocês estiverem fazendo seus estudos. Beleza? Tá? Usa a calculadora só como curiosidade, né, gente? Tá? Quem quiser se preparar aí, tá se preparando para vestibular e tal, sabe que não pode usar a calculadora, né, meu? Então, vamos lá. E aí, olha só a reflexão total acontecendo aí de verdade. Esse vídeo, na verdade eu transformei num GIF, mas esse vídeo eu gravei com o pessoal de química, da química de que ano? Eu não lembro. Eu acho que é a turma do... Não é... Era a turma do G8 que tinha a Amanda. Eu acho que é. Nossa, o G8 foi citado na minha aula. Que tinha a Amanda, a Larissa, a Manu, a Esté. Enfim, eles fizeram um projeto para a mostra acadêmica muito legal que tinha a ver com mostrar fenômenos associados à luz. E aí eles pediram ajuda para mim para tentar mostrar algum fenômeno interessante. Eles tinham esse aquário lá, eu falei, acho que talvez dê para a gente mostrar o lance da reflexão total, né? Então ficou bem legal, porque dá uma olhada, ó, você vai mudando o ângulo de incidência da luz ali e mostra bem quando o ângulo de incidência ele passa o limite, né? Pode ver que tem um momento agora, nesse momento aqui, ó, você não consegue ver o raio refletido e depois, logo depois, ele fica bem evidente, tá? Então isso daí foi gravado lá na ETEC mesmo. Pode ver o fundinho da sala lá verdinho e tal, pra matar a saudade aí. Tá? E esse efeito é interessante por quê? Porque tem algumas tecnologias que inclusive estão possibilitando nós trocarmos ideia e termos aula e estudarmos, que é a internet, que é um sinal transmitido por meio de fibras óticas. Dá uma olhada como ela funciona ali. Então você tem um sinal luminoso, dá uma olhada, que ela vai sofrendo infinitas, eu vou falar infinitas, tá? Um monte de reflexão total na borda da fibra, e aí essa informação ela é carregada nessa velocidade altíssima. Aí você pode falar, tá, mas isso daí parece que é um prisma, professor. Não parece uma fibra. A fibra ela é flexível, o meu cabo, eu consigo torcer ele e tal. Pois é, acontece uma coisa parecida com isso daqui, ó. Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui. Esse é um fenômeno muito legal, tá? Eu nunca fiz esse experimento, mas eu ainda pretendo fazer, que é muito interessante. Então o cara fez um furinho ali naquela garrafa PET com água, tá vazando a água e formando aquele arco, e você pode ver que a luz, né, acaba iluminando todo esse filete de água aí, porque ela sofre reflexão total em cada um dos pontos que ela vai se refletindo dentro. Então, tipo, você tem o filetinho de água assim, vou tentar desenhar aqui, você tem o filetinho de água assim, o raio de luz vem, ele bate, tum, 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 vai sofrendo reflexão total, entendeu? E aí você tem esse efeito legal aí da imagem. Beleza? Então a fibra ótica meio que funciona assim, você torce ela, ela é feita do material que não importa a orientação que ela tiver, a luz sempre vai sofrer reflexão total dentro dela. Beleza, meus queridos? Palminha do final da aula. Eu acho que é isso. Então, ó, depois dessa aula tentem fazer a tarefa lá, me procurem para dúvidas. Essa semana vai estar um pouco puxado para eu tirar dúvida de vocês, porque
Não vou esconder. O início dessa semana eu vou tentar usar o máximo do tempo para fechar as menções e tentar mandar para vocês antes de mandar pro sistema lá do conselho, tá, gente? As coisas estão meio atrasadas aí. Eu acabei ficando meio mal uns tempo atrás aí, mas agora tá de boa. Eu só vou pedir compreensão disso para vocês, mas vocês mandem as dúvidas lá, que eu mais de um dia eu não vou demorar para responder não. Beleza? Ok? Então, conto com a compreensão de vocês, conto com o empenho de vocês. E é isso, meus amores. Um abraço. Continua ficando em casa o máximo que der aí, porque o bicho ainda tá pegando, tá? E a gente se vê. Fiquem bem, tô com saudade de vocês. Um abraço.